Congregação Cristã no Brasil. Carta de renúncia ao ministério. Canal Josafá Agra. Americana, 31 de março de 2023. A Irmandade da Congregação Cristã no Brasil, especialmente aos pais das nossas crianças e à mocidade do bairro São Manuel, Central de Americana SP, aos meus amigos e à minha família. Com o coração contrito, venho informar minha renúncia voluntária ao Ministério de Cooperador de Jovens e Menores, no qual fui constituído em 27 de fevereiro de 2022. Há pouco mais de um ano. Sei que com isto pareço estar abandonando as crianças, aos pais e à mocidade. Todavia, quero deixar claro que o que vou dizer hoje é, talvez, o melhor serviço que pude prestar a vocês. Mas não poderia fazê-lo estando ainda no ministério. Esta decisão tem como principal premissa que a verdade do Evangelho é inegociável. Como disse Pedro, e mais importa obedecer a Deus do que aos homens, Atos 5, 29. Entendi. Não ser possível viver e ensinar o Evangelho das Escrituras dentro de nossa igreja. São duas doutrinas distintas, e uma não é convergente com a outra, sendo muitas vezes contrárias entre si e levando a caminhos diferentes. E isto é muito perigoso. Há 6 anos atrás e após 17 anos de batismo, me batizei aos 13 anos de idade, Jesus Cristo me alcançou por sua bondosa graça. Nas madrugadas frias do ano de 2017, com uma Bíblia aberta e os joelhos no chão, fui levado a conhecer o Deus das Escrituras, com o auxílio de alguém piedoso e profundo conhecedor do Evangelho. Descobri que a verdade sobre Cristo estava ali, escrita em cada página. Eu e minha esposa, nos anos seguintes, passamos a procurar este Evangelho dentro da nossa igreja, tal como está revelado nas Escrituras, mas não o encontramos. Ficamos estagnados naquele pequeno conhecimento que encontramos, pois não tínhamos o amparo de uma igreja bíblica para crescer em o saber e santidade. E, surpreendentemente, há um ano atrás, ao ser colocado para o Ministério de Cooperador de Jovens e Menores, acreditei que estava recebendo a oportunidade de ensinar Jesus Cristo para os nossos jovens e crianças. Confesso que, além de não ter a devida preparação para isto, eu tentei fazer o que pude, mas a religiosidade está enraizada nos corações, como um ídolo. Com uma mão podemos até lançar alguma semente do Evangelho, mas com 10 a própria igreja tira, pois o sistema doutrinário não está embasado nos princípios do Evangelho. Bem, irmãos, diante da tentação da glória do ministério, da honra que o povo nos oferece, além da vaidade que está dentro de mim, ao ver que eu não estava tratando com a verdade diante da igreja ao não expor a verdade, que eu estava também cometendo muitos dos erros doutrinários que nossa igreja ensina, ao ir tomando consciência destas coisas, a cada dia que passava eu me envergonhava cada vez mais diante de Deus. Entrei nos últimos 6 meses numa grande guerra espiritual. Que grande sofrimento! Por isso, há aproximadamente 30 dias atrás, resolvi não mais seguir adiante sem me acertar primeiramente com Deus e entender o que Ele queria de mim. Por isso, há 13 dias eu pedi o afastamento. Eu estava perdido. Mas por bondade de Deus, semelhante ao que aconteceu há 6 anos, me lancei numa intensa busca para encontrar de Deus uma orientação, novamente auxiliado por alguém piedoso no Evangelho. Sem entrar em detalhes de como isso aconteceu, eu e minha esposa voltamos, dias atrás, a reviver de forma muito profunda o Evangelho puro de Jesus Cristo que havíamos conhecido alguns anos antes. E foi então que nos deparamos com orientações da sua palavra que me moveu de tal forma que, agora, eu não poderia mais esconder a verdade nem praticar inverdades, ou eu estaria gravemente prevaricando e pecando contra Deus. Estava agora constrangido por Ele a dizer toda a verdade. Então, segundo os seus preceitos, Deus me orientou pela própria Escritura, que eu deveria encerrar meu ministério. Ao lermos a palavra de Deus, vamos observar no comportamento de Jesus e dos apóstolos que
Eles nunca deixaram de dizer a verdade, custasse o quanto custasse. Ou seja, a verdade. Para eles, era inegociável. Portanto, se eu continuasse a agir covardemente, usando o meu ministério para contornar mentiras entre as verdades, não estaria seguindo o exemplo que ele nos deixou. Em resumo, quero vos dizer, de forma geral nós não vivemos verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo em nossa instituição. Se não o conhecemos, como poderemos vivê-lo? Apenas como evidência do que estou dizendo, se nós fizermos algumas das perguntas abaixo à nossa irmandade e, também, ao ministério, quantos saberiam responder? E elas são bastante elementares. Qual o significado do Evangelho? O que é graça? O que é remissão? E justificação? O que é renúncia? O que é expiação? O que a ressurreição fez em nós? Por que nascemos todos pecadores? Qual o caráter do homem? Por que Deus permite o mal sobre a terra? E o caráter de Deus? O Espírito Santo, quem é? Por que Deus matou seu próprio Filho em favor de homens maus? Quais são os atributos de Jesus e que devemos imitar? Por que temos um Deus que é amor mas está irado contra nós? O que é a salvação pela fé? Aliás, somos salvos pelos méritos das nossas boas obras ou por mérito de Cristo? Ou por ambos? Por que Deus escolhe salvar uns e escolhe não salvar outros? Para que nosso coração possa aceitar as respostas a estas perguntas, teríamos que destruir e rejeitar muitas das doutrinas que aprendemos, ou então rejeitar a Bíblia. Uma coisa ou outra. Portanto, será que realmente conhecemos a verdadeira doutrina de Jesus Cristo? Quantos de nós temos respostas a estas perguntas? Será que realmente estamos vivendo uma vida com Cristo, como Ele determinou que fizéssemos? Estamos batizados nele e crucificados com Ele na sua cruz? Vivemos por Ele e para Ele? Nossas vontades foram transformadas? Odiamos o pecado, ou ainda desejamos e buscamos como primícia as coisas deste século? Como estão nossos olhos? Como está a nossa boca? E as nossas atitudes, elas refletem a Jesus Cristo, ou mostram que nosso Deus ego é quem comanda nossa vida? Posso vos dizer, por mim, que passo longe, mas muito longe de estar bem posicionado em qualquer destas questões. Mas a principal pergunta é, se somos todos membros do corpo de uma igreja que tenha Cristo como cabeça, sejamos sinceros e de forma geral estamos sendo realmente santificados do pecado como Ele prometeu? Estamos sendo purificados, adornados e ataviados para o dia das bodas? E, se olharmos para trás, será que poderemos afirmar que nosso povo está mais perto de Deus do que antes? Mais santo do que antes? Percebam que, se Cristo é a nossa cabeça, a igreja deveria estar em contínuo aperfeiçoamento diante dele, e não o contrário. Enfim, como disse no início desta carta, não poderia vos dizer estas coisas estando no ministério. Se eu ficasse e continuasse a esconder, aí sim estaria vos abandonando de verdade. Não fisicamente, mas sim espiritualmente, o que é muito mais grave. Mocidade, irmãos e irmãs, eu não tenho condições de salvar a ninguém, e estou numa situação espiritual como que começando tudo de novo. Se Cristo morreu por vocês, portanto, não vos deixará desamparado. Nem a vós, nem a mim. O que posso fazer, ainda, caso me procurem, é ajudá-los de alguma forma a conhecer este maravilhoso Evangelho. Na verdade, sei tão pouco. Perto do que está revelado nas Escrituras, e ainda preciso, também, aprender a viver este Evangelho. Estou numa busca intensa por conhecer melhor meu Salvador. Mas, também, conheço quem pode nos ajudar, muito mais do que eu poderia fazer sozinho. Enfim, talvez você esteja se perguntando, mas o Eduardo não falou quase nada a respeito deste Evangelho que diz ter conhecido.
Bem, se fosse para escrever aqui, certamente esta carta teria mais de 20 páginas e a maioria não iria chegar ao final. Mas, como acabei de dizer, se alguém quiser saber mais sobre a verdadeira graça maravilhosa, estarei à disposição para te ajudar. Não sozinho. Mas, por favor, faça isso apenas se você acreditar que a Bíblia é a infalível palavra de Deus e que ela contempla tudo, 100%, do que precisamos para termos vida em Jesus. Caso contrário, nem haverá conversa. Lembre-se do que ele mesmo disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. João 5:39. Além disso, veja o que Paulo escreveu às igrejas da Galácia: mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja maldito, anátema. Gal 1:8. E é na Escritura, mocidade, irmãos, que está este evangelho que estou vos falando e que Paulo pregou àquela igreja. Qualquer coisa ou pessoa que nos ensinam diferente do que está nela deve ser considerado maldito. Portanto, não aceitem tudo o que vocês ouvem. Façam como os crentes de Bereia que receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. 17:11. Ou seja, eles buscavam saber se realmente aquilo que lhes era pregado conferia com as Escrituras. Nosso Deus deve ser adorado, glorificado, e não usado para nos servir. Não busque mais a Deus a fim de resolver os seus problemas pessoais. Busque-o a fim de conhecer sobre Ele, criar relacionamento com Ele, e fazer a vontade dEle e não a sua. O Evangelho é sobre Deus, não sobre você. Amados moços, moças, pais e mães, mais uma vez eu repito, posso não estar mais convosco fisicamente em nossas reuniões de jovens, mas não digam que vos abandonei. Meu telefone é o mesmo, meu endereço também. E estou à disposição de vocês caso eu lhes possa ser útil em alguma coisa. Depende apenas de vós. Me perdoem, mas tinha que ser assim para que eu não negociasse a verdade de Cristo. Vos amo, em Cristo Jesus. Eduardo Moda Margutti,